É verdade que os primeiros estudos sobre cannabis, ele se deu em animais? Foi justamente a partir do momento que eles começaram a estudar a interação dos compostos dessa planta com esse sistema endocannabinoide e tudo mais, né? Eles identificaram, a partir dessa reação com os canabinoides, com o receptor CB1 do cérebro de um porco. E no caso do receptor CB2, eles isolaram e descobriram esse receptor CB2 por conta do estudo do intestino de um cão. Então, ali eles isolaram pela primeira vez esses receptores. Eu imagino assim que o fato que os cães, claro, a alimentação da maioria são ultraprocessados o tempo inteiro, né? Em casa eu tenho dois mesmo e é só na base de ração. Eu sei que algumas pessoas acabam dando comida comum e tal, mas a maioria, penso eu, que é com ração. Isso também tem uma alteração, imagino eu, nessa parte dos animais, pets, assim que eu tô falando? Sim. Imagina só, Caio, se você fosse numa nutricionista e essa nutricionista falasse pra você que no café da manhã, no almoço, na janta você iria comer ultraprocessados, pra não falar aí o nome de grandes redes, né, de lanches, mas que te falasse que você iria comer só ultraprocessados. Você ia sair de lá falando que a nutricionista ficou louca, né? Maluca. Mas você vai e leva os seus cães no veterinário, o veterinário prescreve ultraprocessados e às vezes até rações terapêuticas, que isso, né, vamos ser sinceros, que é complicado pro sistema endocannabinoide. E essa alimentação, ela é uma alimentação inflamatória. É totalmente diferente do que a natureza do animal pede. Né? Então, hoje a gente vem fazendo esse trabalho no sistema endocannabinoide dos pacientes, também retirando esses ultraprocessados. Não só os ultraprocessados, mas outros estímulos que o veterinário aprende na faculdade que é correto. Eu aprendi na faculdade, o cachorro está doente, além da ração, existem as ações terapêuticas. O cachorro está doente, eu tenho que prescrever medicamentos, né? E isso tá totalmente indo contra o sistema endocannabinoide. Claro que existe um momento correto da gente intervir, por exemplo, com um medicamento e tudo mais, né? Porém, a gente vê hoje abordagens mais agressivas vindo primeiro do que abordagens mais naturais, mais integrativas, como é o caso da alimentação. Na medicina comum, sem ser a veterinária, a gente tem ainda uma luta sobre estudos mais robustos para poder prescrever. A gente tem essa discussão aqui bastante com médicos, isso acontece muito no grupo de trabalho que eu participo, que regulamenta a lei estadual aqui de acesso pelo SUS. Como é que é isso na medicina veterinária? Vocês têm avanços maiores? Vocês têm algumas condições e patologias, por exemplo, para os animais onde você tem mais resultados positivos no uso de cannabis, Carol? Na verdade, a gente consegue encaixar esse tratamento em qualquer desequilíbrio de sistema endocannabinoide. E quando a gente fala desses desequilíbrios de sistema endocannabinoide, a gente tem absolutamente todas as patologias que chegam no consultório do médico veterinário hoje. Se a gente está falando, por exemplo, de uma dermatite, se a gente está falando de uma doença neurológica, algo mais intenso, ou até mesmo as doenças virais que são comuns na veterinária, como um grandíssimo problema que tem hoje na saúde, que é o vírus da sinomose, que é uma doença muito agressiva para os animais. A gente tem também todas essas aplicações terapêuticas. Quando a gente olha esse contexto do animal, esse sistema endocannabinoide, a gente vê que, na verdade, modular esse sistema é imprescindível para diversas patologias, não só aquelas que a gente conhece, né? Da epilepsia, um quadro oncológico e tudo mais. Então, essa é uma das grandes preocupações, a gente mostrar, né, esse desequilíbrio desse sistema e que todas as patologias precisam desse estímulo. Não com a cannabis, né? A gente tem que ver o momento de intervir com isso, mas é bem importante a gente saber modular. E Carol, uma dúvida até e curiosidade, os produtos são os mesmos dos humanos? São os mesmos produtos e eles seguem as mesmas regras, por exemplo, da 660? Eu posso importar um produto e utilizar no meu cão, por exemplo, claro, desde que tenha prescrição, mas não tem uma linha específica para animais? Ainda não tem nenhuma linha específica, mas, por exemplo, a 660, que traz essa parte dos medicamentos importados, não pode ser uma opção para o médico veterinário. Então, lá, quando vai fazer o cadastro na Anvisa da importação, tem para colocar o campo o CRM do médico ou o CRO do dentista, né, do odontologista. Não tem o CRMV do médico veterinário e a Anvisa também não pretende ter essa abertura para o médico veterinário. O que eles pretendem é que o mapa venha
venha, por exemplo, com o seu canal próprio de informação, de importação para o médico veterinário, né? Mas os produtos que estão na farmácia hoje, eles são tangíveis para o médico veterinário, assim como os produtos associativos. Mas importação ainda não. Importação, então, os médicos veterinários, em tese, não podem fazer a prescrição. Não Então, podemos. só 327 ou a associação. Ou as associações, mediante toda aquela questão da orientação judicial e tudo mais. Caramba. Queria que você falasse um pouco mais sobre a Amice e o Plantando Conhecimento, que são ali assim, braços sociais e de instruções que você acabou fundando, criando e que hoje é o que você também move aí a tua atuação enquanto veterinária ligada à área da cannabis. Sim, a gente teve um grande desafio, né, com a Associação Medicinal Canábica, visto que, quando a gente vai falar do panorama regulatório, né, não só para as associações, mas de um modo geral, quando é para uso humano, se destina ali a Anvisa, tem todo esse caminho regulatório que a gente já conhece bem. Quando se trata do médico veterinário, do uso veterinário, não seria com a Anvisa. A Anvisa não tem essa competência para uso veterinário, apenas para uso humano. Então, seria com o MAPA. Frente a isso, nós observamos o cenário da cannabis na época e vimos que estava todo mundo sendo destinado realmente para esse caminho da Anvisa e uso humano. E a gente queria não só testar as vias regulatórias, mas realmente construir esse caminho regulatório para o uso veterinário, seguindo esse caminho do MAPA. Então, a gente fundou a associação para justamente gerar esse acesso para pacientes veterinários, e daí a gente vem fazendo toda uma movimentação política para construir esse caminho, judicial também, né, para toda essa construção. E a Plantando Conhecimento veio para trazer esse pilar da educação, que é muito importante, essa consciência da endocannabinologia. Uma dúvida, existe alguma associação hoje formalizada no Brasil com o direito de produzir o próprio medicamento para especificamente o uso veterinário? Não existe. Inclusive, as associações que hoje têm autorização judicial, teve uma dessas associações que fez a linha PET e foi obrigada juridicamente, judicialmente, a retirar a sua linha PET, justamente. E o óleo não difere em nada na sua produção. Quando a gente estuda as normas e diretrizes de produção de fitoterápicos, a gente vê que se é uso humano, tem que ter um local de produção, um local de extração, um local separado para uso veterinário. Só que é o mesmo remédio, é a mesma formulação. Não tem mudança. Não tem mudança alguma, nem em relação às concentrações. Porque, por exemplo, a gente está falando de uma grande gama de pacientes. Eu estou falando que eu vou tratar um pincher de 1 quilo ou um cavalo de meia tonelada, um grande animal de meia tonelada, ou até mais, né? Então, a gente precisa das mesmas variações de concentrações, miligramagens, né? Então, é tudo a mesma coisa. Caramba, aí fica a cobrança também. A gente teve já com o MAPA, teve na nossa última reunião, na nossa frente parlamentar aqui, junto com a Embrapa, para tratar, você deve estar acompanhando aí da decisão do STJ, obrigando o governo federal a apresentar uma regulamentação, e nós viemos para poder fazer uma cobrança aqui, algumas sugestões para essa regulamentação. Mas eu não sabia não que tinha esse tipo de restrição, e como você está falando, inclusive de associação que começou a fazer uma linha para a veterinária e foi proibido de poder fazer a venda.